seguinte, ó, vou fazer uma revisão, certo? Para a turma do 8º ano, tá bom? A gente vai começar a nossa revisão com potência com expoente negativo. Essa revisão vai ter duas partes. A primeira parte eu vou estar explicando o conteúdo e a segunda parte eu vou estar resolvendo algumas questões referentes ao conteúdo abordado, tá bom? Para vocês, como é que se diz, estudarem e quando fizerem o quiz não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Na aula passada nós iniciamos potência com expoente negativo. O que quer dizer, ó? Todo número com expoente negativo. Como é que eu resolvo? É uma potência com expoente negativo. Ele diz o seguinte, que todo número com expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro inverter a base. Depois que eu inverto a base, os expoentes eles se tornam positivos, certo? Ó, se você observar no nosso primeiro exemplo, ó, 2/3 elevado a -1. Na hora que você vê que meu expoente ele é negativo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter a base, ou seja, quem é numerador passa para ser denominador e quem é denominador passa para ser numerador, tá certo? Então a primeira coisa que eu irei fazer é inverter a base. Quem é o inverso de 2/3? O inverso de 2/3 vai ser 3/2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser a própria base, tá bom? O segundo exemplo que nós vimos foi esse aqui, ó. Seria -3/4 elevado a -2. Na hora que você vê uma potência com expoente negativo, o que você tem que fazer? Primeira coisa, eu tenho que inverter a base. O numerador passa para ser o denominador e o denominador passa para ser o numerador, tá bom? Na hora que você pegar e inverter a base, ou seja, -3/4 elevado a -2, vai ser igual a, que é o inverso de -3/4, menos 4/3 elevado ao quadrado. Lembrando que já tinha dito para vocês que todo número ele tem um inverso, certo? Bora lá, vai ficar menos 4/3 elevado ao quadrado. Então, menos 4/3 elevado ao quadrado é a mesma coisa. Quantas vezes eu vou repetir a base? 2 vezes. Então, vai ficar menos 4/3 vezes menos 4/3. Aí, primeira coisa, a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Então, vai ficar 16/9, certo? Então, gente, ó, sempre quando vocês forem responder alguma questão com potência com expoente negativo, o que você tem que fazer a primeira coisa? Primeira coisa que você tem que fazer é inverter a base, isso aí você não pode esquecer, tá bom? Bora aqui para a próxima. A próxima diz o seguinte, como escrever um número como potência de uma base dada? Por exemplo, eu quero escrever 32 como potência de base 2. Bem aí, gente, ele já está dizendo que sua base vai ser 2. Ele quer saber de fato qual seria seu expoente. O que eu irei fazer? Eu irei decompor esse número em fatores primos, né? Lógico que eu irei decompor por 2. Então, tá o que eu fiz aqui, ó. 32 dividido para 2, 16 dividido para 2, 8 dividido para 2, 4 dividido para 2 e 2 dividido para 2 dá 1, certo? Então, ó, bora lá, olhando para cá. Se eu pegar 32 e decompor ele, eu já sei que minha base é 2. Ele quer saber de fato qual seria meu expoente. Aí, ó, 32 dividido para 2 dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 32, que é igual a 2 elevado a 5. Por que é 2 elevado a 5? Quantas vezes o 2 se repetiu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? 5 vezes, tá bom? Certo? A mesma coisa vale, supondo, se eu escrever 27 como potência de base 3, eu já sei que minha base é 3. Então, o que eu estou querendo saber? Do expoente. Ou seja,
quantas vezes minha base irá se repetir para que meu expoente, ou para que meu resultado, minha potência dê 27, tá bom? Bora lá, notação científica. Vamos lá, vamos observar essas frases aqui, ó. O que diz? As potências é bastante comum em algumas áreas do conhecimento. Observe que ele diz a utilização da potência para nós em algumas áreas do conhecimento é de grande ajuda, certo? É de grande utilidade. O primeiro exemplo diz o seguinte: o diâmetro de uma bactéria, que é um organismo unicelular, varia de 10 menos 6 a 5 vezes 10 menos 6 metros, certo? Aí o outro aqui, ó, aqui é como se fosse um biomédico, aquelas pessoas que, ou biólogo, aquelas pessoas que trabalham também com pesquisa na área de saúde. É o que diz aqui, ó. A medida de um raio do Sol é de aproximadamente 6,96 vezes 10 elevado a 8 ou 10 elevado a 8 potência metros quadrados. Gente, isso aqui esses dois tá tipo tendo uma conversa, e o que não mostra essa conversa? Que a potência ela tem grande utilidade em certas áreas, certo? Bora lá ver o que é de fato a notação científica, ó. Esse tipo de registro é chamado de notação científica. Ele fornece uma ideia clara da ordem de grandeza. Qual seria essa ordem de grandeza? Bilhões, milhões, milésimo e etc. Fundamental para trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Isto é muito próximo de zero. A ordem de grandeza é dada pela potência de 10. Sempre eu vou estar trabalhando com potências de base 10. Essa aí, gente, é uma grande observação. Notação científica, eu trabalho com potência de base 10, tá certo? Aí, ó, em notação científica, os números são escritos como produtos de dois fatores, em que um deles é uma potência de 10 com expoente inteiro positivo ou negativo, e o outro é um número igual a 1 ou maior que 1 e menor que 10. Sempre vai ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos ver alguns exemplos de notação científica, tá bom? Aí, ó. Exemplo, ó. 5,2 vezes 10 elevado a 6. 8,1 vezes 10 elevado a 12, certo? Aí, 6, a letra C vai ser 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. Letra D, 2,236 vezes 10 elevado a menos 9. Gente, isso aqui são exemplos que a gente tem com notação científica. Se você observar, o que nós podemos ver? Ó? Sempre os números são menores que 10 e outros casos eles são maior ou menores que 1, tá bom? Bora lá. Outra coisa aqui, ó. Veja agora como é usada a notação científica para expressar. Vamos ver alguns exemplos que nós podemos expressar essa notação científica. O primeiro é a distância da Terra até o Sol. Olha a distância da Terra, ó. Mil, unidade simples, desculpa, unidade milhar e milhão, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Como é que eu posso expressar isso aqui em notação científica, ou seja, na minha base 10, ó? Eu vou colocar como forma de multiplicação, dando exemplo. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Até aqui é 8, então vai ser 10 elevado a 8, tá bom? A gente vai ter uma videoaula onde eu vou abordar esse exemplo aí na prática, tá bom? Bora lá, para a próxima. Qual seria essa próxima? Calculando com raízes.
tá certo? Essa parte aqui que a gente vai entrar um pouquinho, vou estar explicando. Lembrando que esse vídeo aqui é só questão de explicação do conteúdo. Eu vou estar fazendo umas questões envolvendo o conteúdo abordado, tá bom? Bora lá. Primeiro, raiz quadrada de números racionais. Como podemos obter a raiz quadrada do quadrado da figura ao lado? Ó, esse quadrado azul aqui, ó. Parem o vídeo, tá certo? Vamos pensar um pouquinho, ver como é que se calcula. Aqui, gente, é 0,7 e aqui é 0,7. Qual seria a área desse quadrado? Pare o vídeo, pense um pouquinho, vê se você consegue encontrar o resultado que eu tô querendo, tá bom? Parou o vídeo, tentou? Bora para a solução, ó. Ele quer saber de fato a área do quadrado azul, ou seja, né, 0,7 um lado, 0,7 o outro. Então, qual seria? 0,7 vezes 0,7. Quanto é 0,7 vezes 0,7? 0,49. Ou seja, vai ser 0,49 decímetro cúbico. Assim, o que ele diz? Que a raiz quadrada de 0,49, esse número está na forma decimal. Vou estar colocando na forma de fração. O numerador é o número sem a vírgula, ou seja, 49. O denominador, olhando para cá, quantas casas tem após a vírgula? Tem duas, então vai ser uma, duas. Aí eu vou estar colocando, ó, a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 49? Vai ser que valor? 7. Qual é a raiz quadrada de 100? Vai ser 10. Vou pegar, vou dividir 7 décimos, ou seja, vai ficar aqui, ó, 7 décimos. O que nós podemos perceber? Que o número 0,49 ou 49 centésimo é um número racional quadrado perfeito. Lembrando que os números quadrados perfeitos são números que têm raiz quadrada exata também, certo? Aí, ó, o que diz, ó? A raiz quadrada de um número racional quadrado perfeito é um número racional positivo ou nulo, cujo quadrado é o número dado. Bora ver os exemplos. Ó. A raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 256 é 16. Então, a raiz quadrada de 81, 256 avos é 9, 16 avos. Ou seja, eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e vou tirar a raiz quadrada do denominador, tá certo? Letra B. Qual é a raiz quadrada de 4, 225 avos? Mesma coisa, eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e vou tirar a raiz quadrada do denominador. Quem é a raiz quadrada do numerador? 2. Isso, a raiz quadrada de 4 é 2. E a de 225 é 15. Então, vai ficar 2, 15 avos. Certo? Letra C. A letra C, ele quer saber a raiz quadrada de 0,01. Ou seja, irei transformar esse número decimal, certo? Na forma de fração. E após eu transformar esse número na forma de fração, o que eu irei fazer? Eu irei tirar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, vai ficar 1 décimo, ou seja, 0,1. Tá bom? Gente, ó, é bem simples. Para eu me poder resolver qualquer exercício de raiz quadrada, eu tenho que estar me lembrando dos números quadrados perfeitos. Tá bom? De fato, professor, o que são esses números quadrados perfeitos? São os números, de fato, que têm raiz quadrada exata. Eu preciso saber. O número que tiver raiz quadrada, exata, certo? E o número que tiver raiz quadrada exata, ele é um número quadrado perfeito. Gente, ó, tem esse aqui, ó. Calcule se for um número racional. Quando for na parte 2 dessa revisão, eu vou estar respondendo essas duas questões aqui para vocês, tá bom? O valor de menos raiz quadrada de 361 fora e o valor racional de menos 361. Se você observar,
né? Vou logo dizer, né? Essa letra B aqui não vai existir uma raiz racional de um número negativo, raiz quadrada racional de um número negativo, certo? Já essa aqui eu vou resolver o que está dentro, certo? É como se fosse uma raiz oposta, tá certo? Irei conservar o sinal, que ele está fora, tá bom? E iria resolver qual é a raiz quadrada de 361. Eu acho que, se eu não me engano, é 19, tá certo? Já essa aqui não vai existir, porque já o sinal já está dentro, tá bom? Mas eu vou fazer o vídeo da revisão 2, que vai explicar isso aí, vou estar calculando para vocês, tá bom? Bora lá para a próxima aqui. Qual seria a próxima? Deixa eu ver. Outras raízes. Gente, ó, não existe só raiz quadrada. Existe raiz quarta, raiz quinta e raiz cúbica. A mesma coisa. Vou fazer um vídeo na revisão 2, tá bom? Que vai estar explicando essas raízes aqui, tá certo? Bora lá para a próxima. Deixa eu ver. Qual foi a outra aqui que a gente tem? Voltando aqui. Antes da gente ir para expressões numéricas, que foi colocado antes, desculpa eu ter colocado logo os slides, a gente vai falar um pouquinho de potência com expoente fracionário, tá bom? O que quer dizer isso aí, ó? Se A é um número racional positivo, M é um número inteiro e N é um número natural não nulo. Temos, ó, A elevado a M sobre N. Aqui nessa potência com expoente fracionário, né? O que quer dizer, ó? Meu N, ou seja, meu denominador vai ser um índice, tá certo? Então, meu denominador vai ser o índice. Meu numerador vai ser a potência lá no radicano. Lembrando, você sempre tem que lembrar, né? Na raiz quadrada temos o radical, que é o símbolo, o índice, que é o que está bem aqui, que é o N, e o radicando, que está dentro do radical, tá bom? Então, essa aqui, gente, é potência com expoente fracionário. Eu tenho sempre que estar me lembrando. Eu vou estar também utilizando a operação inversa. Qual seria a operação inversa da potenciação? Vai ser a radiciação. Qual a operação inversa da radiciação? A potenciação. Aí o que você tem que lembrar da potência? Meu A é quem? A base. Meu M sobre N vai ser o expoente, certo? Aí eu coloquei essas atividades que na revisão 2 eu vou estar resolvendo para vocês entenderem, tá certo? Bora lá. Por último, expressões numéricas com números racionais. O que nós podemos lembrar? O que são expressões numéricas? Como eu já disse, são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operação pré-estabelecida. Gente, a gente viu a ordem dos sinais de associação e a ordem das operações. A ordem dos sinais de associação são parênteses, colchete e chave. Primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, depois dentro do colchete, por último dentro da chave, tá bom? Depois, o que a gente vai fazer? A gente irá fazer a ordem das operações. Potenciação ou radiciação na ordem que aparece, multiplicação e divisão na ordem que aparece e adição e subtração na ordem em que aparece. Gente, sempre quando vocês estiverem resolvendo alguma expressão numérica, vocês não resolvam de uma vez, tem que estar pensando. Eu tenho que seguir um padrão, uma ordem, não posso resolver de qualquer jeito. Então, essa ordem você tem que seguir para poder encontrar o resultado proposto ou solicitado. Lembrando, tem a ordem dos sinais de associação e tem a ordem das operações. Sempre você tem que verificar nessas expressões numéricas quais são essas ordens que está aparecendo, tá certo? Vou estar dando esse exemplo aqui que eu vou resolver na revisão 2. Já vou estar colocando, ó. Qual seria? Ele quer saber o valor da expressão, ó. 4 vezes 1 meio elevado a 4 mais 1 meio elevado a 1 meio, que é... Gente, se você observar, nessa operação temos que sinais de associação, temos as operações potenciação, multiplicação e adição, certo? Então, primeiro, o que nós iremos resolver?
nós iremos resolver os sinais de associação. Após nós resolvermos os sinais de associação, nós iremos resolver potenciação ou radiciação na ordem de que vier primeiro. E assim sucessivamente, tá bom? A gente vai ver essas resoluções dessas questões no vídeo de revisão 2, tá bom? Estudem para a prova, tá certo? E dúvidas, sempre pode estar entrando em contato comigo e até a próxima.